Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um jogo histórico aqui no canal. Vamos falar de Brasil e Inglaterra, quartas de final da Copa do Mundo de 2002. Um dos jogos mais importantes daquela Copa, um dos mais marcantes também na caminhada do Brasil para conquistar o quinto título de Copa do Mundo. Um jogo que ficou muito marcado também pelo gol do Ronaldinho, pela própria expulsão do Ronaldinho, mas a partida que ele fez, né, como protagonista do jogo como um todo, fundamental na virada que o Brasil consegue para cima da Inglaterra. Então vamos falar um pouco mais sobre essa partida. Conta aí com os comentários de vocês. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não se inscreveu é só clicar aqui embaixo, ativa aí o sininho da notificação para ficar sabendo quando tiver vídeo novo aqui e deixe nos comentários sugestões de jogos históricos, jogos marcantes para a gente fazer análises por aqui. Eu tô sempre de olho nas sugestões e tô tentando postar bastante aí nesse período de quarentena de futebol para tentar compensar a ausência dos campeonatos pelo mundo. A gente dá uma olhada em jogos marcantes na história do futebol. Então vamos falar um pouco mais sobre as escalações, sobre qual era o momento dentro daquela Copa do Mundo, né? E especificamente como foi o jogo. Então o Brasil tinha o Kleberson entrando no time, né, ganhando a posição no meio-campo ao lado do Gilberto Silva, dentro de um time, de um sistema que já estava consolidado a essa altura, com 3 zagueiros, o Edmilson muitas vezes se projetando para ser o cara da saída de bola, e foi um dos principais jogadores do Brasil nesse jogo, inclusive, iniciando a saída de bola, se projetando muitas vezes pela direita também, se colocando muitas vezes próximo até do próprio Gilberto Silva, que fazia com que o Kleberson avançasse para virar um meia um pouco mais avançado por dentro e tentar conectar um pouco o trio de frente, né? Porque Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo eram jogadores brilhantes, que poderiam desequilibrar a qualquer momento, mas dentro desse jogo, embora isso até tenha acontecido, durante uma parte ali do primeiro tempo também fica evidente essa dificuldade para ligar o ataque, para chegar aos 3 homens de frente. E do lado da Inglaterra, a Inglaterra com 4-4-2, sem grandes novidades até aí, né? Com o Danny Mills fazendo a lateral direita, com uma ótima dupla de zaga com o Rio Ferdinand e Sol Campbell, o Ashley Cole na lateral esquerda. No meio-campo, o Trevor Sinclair acabou sendo o jogador que ganhou espaço na meia esquerda. A Inglaterra tinha perdido o Danny Murphy, depois perdeu o Hargreaves no início da Copa, e aí acaba depois tendo o Trevor Sinclair jogando como esse meia pela esquerda, mas com o Nick Butt e Scholes, uma dupla de meio-campistas do Manchester United. Embora o Roy Keane fosse o titular no Manchester United, né, o irlandês Roy Keane, mas o Nick Butt sempre foi alternativa ao longo de toda a carreira dele no Manchester United, em alguns momentos uma peça importante, fazendo muitos jogos como titular também. E o Beckham como a grande estrela da seleção, sendo meia pela direita. Outra grande estrela estava na frente, Michael Owen, jogando com o Emile Heskey, né, uma dupla que funcionava muitas vezes no Liverpool, foi uma dupla que deu muito certo no Liverpool, inclusive pelo entendimento entre eles, embora o Heskey seja um jogador de maior força física, de maior potência, né, presença ali para trombar, para ganhar disputas pelo alto, muitas vezes isso acontecia no Liverpool também. O papel do Heskey era justamente abrir espaços para acionar o Owen. Então o Heskey não era necessariamente o 9 pesadão que ficava prendendo a defesa. Pelo contrário, ele muitas vezes jogava atrás do Owen, para permitir que, ganhando essa primeira bola, fosse numa ligação direta, numa disputa pelo alto, ou pelo menos atraindo um dos zagueiros, ele permitisse que o Owen entrasse em velocidade diante da defesa adversária, nas costas da zaga adversária, como o Owen adorava fazer. Ele acaba fazendo gol no jogo, mas nem foi uma boa partida do Michael Owen, não. E aí a gente entrando na questão de como foi o desenrolar da partida, né? O Brasil começa até ditando o ritmo do jogo, com posse de bola, começa com o Ronaldinho bem aberto na ponta direita, então era um Ronaldinho muito mais aberto pela direita, com o Rivaldo partindo da esquerda para dentro, com o Ronaldo centralizado. Uma das principais chances no início do jogo é justamente com o Ronaldo caindo pela esquerda, tabelando com o Rivaldo, batendo da entrada da área, mas bate em cima do Seaman, de um início de jogo. Isso é outro ponto interessante. Não é que tenha sido um jogo tão aberto, foi um dos jogos mais dramáticos da Copa, mas muito mais pela tensão do que necessariamente por chances claras, porque nem o Marcos de um lado, nem o Seaman do outro, nenhum deles teve que fazer grandes defesas ou apareceu tanto assim dentro do jogo. Pelo contrário, foi um jogo até de um número bem reduzido de chances claras, mas muitos cruzamentos para a área, principalmente da parte da Inglaterra. Então é um início em que o Brasil tem a posse de bola, o Brasil tenta ditar esse ritmo, tenta de duas formas diferentes, né? Se não acionava tanto assim o trio de ataque, a não ser na chance que eu citei do Ronaldo tabelando com o Rivaldo, era o Roberto Carlos se projetando na esquerda, e aí era um dos grandes duelos do jogo, porque o Beckham não marcava tanto por dentro. A Inglaterra tinha uma preocupação muito grande em
proteger a primeira linha com 4, fazendo com que os jogadores pudessem ficar bem próximos, sem desprender tanto para pegar os alas brasileiros. E os alas eram muito fortes, né, do Brasil, com Cafu e Roberto Carlos. Então o Beckham, ele tinha um papel muito importante sem bola, de marcar muitas vezes até mais recuado do que o restante da linha de 4 do meio, para poder fazer esse primeiro combate ao Roberto Carlos, para não deixar o Danny Mills ter que sair para esses combates mais longos, o que abriria completamente essa linha de defesa, num setor que poderia ter o Rivaldo infiltrando, que tinha a velocidade do Ronaldo como um incômodo constante também, uma preocupação constante. Do outro lado, aí sim, o Ashley Cole muitas vezes batia de frente com o Ronaldinho nesse primeiro momento, já que o Ronaldinho estava mais aberto, o Cafu subiu menos nesse jogo também, então o Trevor Sinclair ajudava a fazer essa marcação, eventualmente até marcava quase lado a lado com o Ashley Cole, mas não era o lado que servia tanto como foco do desenrolar tático da partida, era muito mais o lado do Beckham com o Roberto Carlos, porque eram dois jogadores fundamentais nas tentativas de avanços dos dois times. Então, se o Brasil tentava avançar com o Roberto Carlos de um lado e muito com o Edmilson do outro, o Edmilson se desprendendo do trio de zaga, né? E o Edmilson era um jogador que tinha muito esse perfil e depois da Copa, mais ainda, passa a ser esse jogador no Barcelona, por exemplo, que se alternava entre zagueiro e o volante, e na seleção brasileira ele tinha esse papel, então como ele tinha facilidade para sair jogando, era muito comum ver ele se desprender do trio de zaga para se projetar e tentar ser esse jogador que levava a bola um pouco mais à frente, ficava quase lado a lado com o Gilberto Silva, tentava fazer essa bola chegar ao Kleberson, porque se o Ronaldinho começa tão aberto na direita, o meio ficava um pouco vazio, né? Então cabia ao Kleberson tentar avançar para receber essa bola um pouco mais à frente, o que não acontecia tanto assim. E aí vem o primeiro gol, e o gol é da Inglaterra abrindo o placar no momento em que o Brasil parecia ter feito um começo superior, confortável. Vem de uma roubada de bola, e aí o Scholes com muita qualidade, e o Scholes faz um belo primeiro tempo, aliás, Scholes e Beckham no primeiro tempo ditam muito essa qualidade da Inglaterra. O Scholes inicia a jogada, que tem uma roubada de bola no meio campo, e sai jogando pelo lado, sai jogando com o Danny Mills, essa bola chega à frente num bom passe ao Heskey, e aí vem exatamente aquela ideia. O Heskey como um armador, embora fosse o grandalhão, e o Owen sempre como esse rompedor, o cara da velocidade. E a Inglaterra gostava muito e procurava muito esse tipo de lançamento por cima da defesa. Primeiro porque o Beckham era um jogador muito com esse perfil, né, de fazer grandes lançamentos, não só cruzamentos, mas lançamentos também. O Scholes era outro que tinha essa facilidade, e o Owen era essa ameaça o tempo inteiro também. E o gol tem muito da falha do Lúcio, né? Porque é um passe cruzado, um lançamento cruzado do Heskey, o Lúcio acaba falhando, não consegue dominar, a bola fica de bandeja ali pro Owen sair de frente pro gol e abrir o placar. E 1-0 aí sim dá uma desestabilizada no que era o início de jogo, porque aí a Inglaterra passa a ficar mais confortável, mais confiante, e passa a fazer o seu jogo funcionar um pouco mais. Aí o Heskey começa a aparecer um pouco mais e fazendo um bom primeiro tempo, inclusive como pivô, justamente ganhando essa primeira bola, as bolas longas, os lançamentos, paravam no Heskey, que dava pausa, a Inglaterra conseguia prender um pouco a bola no campo de ataque, e aí sim, muito com o Beckham, que era disparado, o cara com mais iniciativa, muitas vezes com o Scholes também, a Inglaterra tentava chegar ao ataque. Não que tenha criado chances além disso, porque, repito, era um jogo muito travado. Foi um jogo muito travado e a Inglaterra cruzava muitas vezes a bola para a área e o Brasil conseguiu, embora o Lúcio tenha falhado feio no gol, a defesa do Brasil conseguia sustentar bem ali a grande área. Então eram muitos os cruzamentos, mas Roque Júnior, Edmilson e Lúcio conseguiram preencher muitas vezes bem essa área, com a ajuda do Gilberto Silva à frente, com a ajuda do Cafu fechando o outro lado, que geralmente era o lado que precisava fechar a área, já que as jogadas da Inglaterra quase sempre se desenvolviam pelo lado direito, com o Beckham, eventualmente com o Danny Mills se projetando, mas quase sempre partindo ali do Beckham. E o gol do Brasil sai num momento muito importante, né? Porque era justamente, aliás, os dois gols do Brasil saem em momentos cruciais. Porque é o finalzinho do primeiro tempo, acréscimos do primeiro tempo, um primeiro tempo difícil, porque o jogo estava muito equilibrado, mas a Inglaterra com a vantagem no placar estava administrando bem, não sofria defensivamente, o Brasil tinha dificuldades, tinha tido uma ou outra arrancada do Ronaldinho, que aos poucos começa a cair mais por dentro, e o fato do Ronaldinho aparecer um pouco mais por dentro faz com que o Brasil ganhe uma peça a mais por ali, e o Ronaldinho com a qualidade técnica, né, com as arrancadas, com o drible, consegue quebrar um pouquinho essa primeira marcação, e era um jogo muito pausado por faltas também, então dos dois lados, jogo de muitos atendimentos, foi um jogo que foi muito brecado, muito picotado nesse sentido.
Então o gol do Brasil de empate sai muito no momento crucial, porque leva para o intervalo o jogo igualado, o placar em 1-1, num jogo que o Brasil não tinha respondido bem ao gol sofrido. E o gol tem muito do Ronaldinho, né? Porque é uma bola que vem numa sequência de um perde-ganha enorme, a bola rebatida, bola pro alto, aí o Beckham perde uma dividida no campo de ataque, a bola, aí tem o bote do Kleberson que recupera a bola, mas aí é muito da arrancada do Ronaldinho, conduzindo a bola da defesa pro ataque, fazendo a bola chegar à frente, deixando o Ashley Cole para trás, e ao deixar o Ashley Cole para trás, o lado direito de ataque do Brasil, né, o lado esquerdo da linha de defesa da Inglaterra fica vulnerável, e é exatamente onde está o Rivaldo para aquele passe do Ronaldinho para ele. O Rivaldo bate cruzado fazendo o gol de empate. Então um momento fundamental porque faz o Brasil levar para o intervalo 1-1 de um jogo extremamente difícil, equilibrado, amarrado até então. A volta para o segundo tempo é igualmente importante, porque logo de cara vem o gol, o histórico gol do Ronaldinho de falta. Deixo aí para vocês, participem nos comentários, a pergunta que vai ficar para a eternidade: foi por querer ou foi sem querer? Tentou cruzar ou tentou chutar? Essa é uma resposta que a gente já viu em inúmeras teorias, mas o fato é que o Ronaldinho acerta aquela cobrança e surpreende todo mundo, o Seaman não chega à bola e o Brasil vira o jogo naquele momento, logo no início do segundo tempo. E o interessante é até que no momento em que sai a falta, o Kleberson, se não estou enganado, não sei se é o Kleberson ou o Edmilson, agora não me recordo, mas um deles tenta bater rapidamente a falta, né? Então a falta que vira o gol da vitória do Brasil era uma falta muito de longe e foi uma falta que os jogadores quiseram bater rápido, só que o árbitro manda parar, manda voltar, não permite e obriga o Brasil a esperar que a barreira fosse formada para aí sim cobrar. E aí o Ronaldinho acaba fazendo o gol, o belo gol, por querer ou sem querer, acabou sendo um belo gol e um marcante gol na história da trajetória do Brasil para conquistar o Penta. Agora, depois, tão importante quanto isso, né, para o desenrolar da partida, a expulsão do Ronaldinho. O Ronaldinho é justamente expulso, né, ele comete uma falta dura, entra por cima, toma o cartão vermelho, e o Brasil, que estava no embalo, na confiança de ter virado a partida, com o Ronaldinho fazendo o grande jogo dele na Copa, um gol de falta, assistência com uma bela arrancada para o gol do Rivaldo, e o Brasil de repente fica com um a menos. E isso obviamente mexe com o jogo porque faz a Inglaterra ligar aquela necessidade de se mandar de novo pro ataque. Já estava atrás no placar, ficava com 11 contra 10. O Brasil, num primeiro momento, tenta se recompor ali com um a menos mesmo, então Rivaldo e Ronaldo alinhados à frente dos dois volantes, o Edmilson alternando entre volante e zagueiro. A Inglaterra tenta responder colocando o Kieran Dyer na vaga do Trevor Sinclair para fazer o lado esquerdo, o corredor esquerdo. Não que mudasse tanto assim, porque também era um jogador muito mais de ocupação de lado de campo, mas não necessariamente um atacante a mais, um cara criativo a mais, mas era a Inglaterra num primeiro sinal de quem tentava mudar as peças. Isso chegaria a um outro nível com as substituições mais para frente. Aí, o Filipão tira o Ronaldo para colocar o Edilson, tentando colocar fôlego novo para contra-ataque, tentando colocar um jogador que pudesse prender mais a bola na frente, e acaba tendo num primeiro momento uma boa participação do Edilson, mas acima de tudo o Brasil começa a ficar e aprender mais a bola no campo de ataque. Isso tem muito a ver com o crescimento do próprio Kleberson na segunda etapa, ajudando o Brasil a respirar, a ficar com a bola, a não se livrar da bola de qualquer jeito, enquanto a Inglaterra já estava naquele modo do desespero, de muito cruzamento para a área. O Sven-Goran Eriksson, técnico da Inglaterra, faz outras substituições, né? Abre mão do Owen, que embora tenha feito gol no primeiro tempo, não funcionou. O Roque Júnior fez boas coberturas contra ele, o Edmilson fez um belo jogo também, e o Owen pouco ameaçou, pouco incomodou. Então ele saca o Owen, coloca o Darius Vassell, que na época era tratado como uma promessa, um jogador que poderia ser importante para a seleção, depois acabou não vingando, mas entra o Darius Vassell, e também sai o Ashley Cole para a entrada do Teddy Sheringham. Então a Inglaterra passa a ter 3 zagueiros. Agora o Sol Campbell era o zagueiro pela esquerda, o Ferdinand por dentro e o Danny Mills virava o zagueiro pela direita, com o Nick Butt e Scholes à frente. O Sheringham era um meia que encostava nos atacantes, Darius Vassell e Emily Heskey. Pela ala esquerda estava o Kieran Dyer, pelo lado direito estava o Beckham. Embora, apesar da Inglaterra ter alternado o sistema justamente para tentar preencher mais a área, colocar mais gente chegando à área, com Sheringham, com Vassell, se a ideia era ter o Beckham cruzando, não é necessariamente isso que acontece, porque o Beckham tinha muito
essa iniciativa de querer o tempo inteiro participar da organização. Então, embora ele fosse o meia pela direita e nessa formação até um ala pela direita, ele começa a aparecer como um volante mesmo. Então ele começa a aparecer muito por dentro para tentar carimbar todas as saídas de bola. Vira um jogo muito de cruzamento para a área, muita bola parada, muito escanteio, muita falta lateral, muito cruzamento, mas o Brasil resiste. E não é que a Inglaterra tenha criado chances claras para chegar ao empate, não. Então o Brasil conseguiu se segurar bem até diante desse cenário, de uma tentativa de pressão do adversário, com um a menos, e o Brasil consegue administrar, levar até o fim do jogo com um placar de 2-1, que foi suficiente para passar para a semifinal. Aí o Brasil enfrentaria a Turquia antes de enfrentar a Alemanha na decisão da Copa do Mundo de 2002. Aliás, final da Copa de 2002 também será vídeo aqui no canal em breve. Conta aí com os comentários de vocês, o que você se lembra, o que você chama atenção na história quando você lembra daquele Inglaterra e Brasil nas quartas de 2002. Era madrugada no Brasil, né? Então esse jogo foi ali de manhã, como todos os jogos da Copa de 2002, madrugada, início da manhã. Então, se você se lembra aí como assistiu, deixe nos comentários e, claro, sugestões de outros jogos também, jogos marcantes, Copa do Mundo, Champions, Eurocopa, enfim. Deixe aí nos comentários que eu tô de olho. Um abraço, até a próxima.